Em 2008, nós já tínhamos trabalhado para a Traffic na época, para as Copas Américas, e eles acabaram adquirindo um clube nos Estados Unidos que era o Miami FC, numa nova liga, que era a liga até, que eu acho que era mais importante antes da MLS e da AC Bloom. E aí nos chamaram para fazer essa demanda, que eles tinham um estádio de futebol americano que tinha que ser transformado em futebol soccer, né, nos Estados Unidos, para jogar liga. E era uma época que veio jogar Romário, veio jogar Zinho. Então foi um desafio, nós também viemos para cá com parceiros locais e a gente acabou fazendo essa obra muito rápido. E foi marcante, porque em seguida, obviamente, por esse trabalho nosso também, começaram a partir mais indicações aqui dos Estados Unidos, mas o mais legal foi a capacidade, mais uma vez, nossa de mobilização, de entrega e o resultado que foi. Eles tiveram aquele ano resultados importantes para eles e foi legal de ver também o começo do desenvolvimento maior do futebol profissional nos Estados Unidos. Sobre a participação nas Copas Américas, que começou logo no início também, foi algo inusitado, foi realmente o contato do Roberto com a Confederação Brasileira e a Conmebol, que foi trazendo. Eu acho que a gente tinha um contato também muito bom com a Trafic, que fazia e promovia esses eventos na época, e eles começaram a chamar a gente para fazer consultoria e para entender o que podiam fazer para melhorar esses outros gramados. A gente tinha um consultor também que trabalhava com a gente, Daniel Tapia, que veio também, fez também essas primeiras Copas Américas conosco. E foi bem legal, realmente foi a hora que a World Sports começou não só fazer, né, não só trabalhar nacionalmente, mas também internacionalmente. Então foi um privilégio participar desses primeiros projetos da Copa América, onde era uma novidade para nós, mas a gente percebeu que era uma novidade mais ainda para onde a gente foi. Então, foi fácil e realmente funcionou. E a gente começou daí a ser chamado para outras, né? Depois desse trabalho intenso que foi 2000, né? O pessoal vê 2014, mas é um trabalho que começou em 2010, né? Então foram 4 anos intensos de preparação, de parcerias e graças a Deus culminou com uma Copa que foi muito bem feita, né? Apesar do Brasil não ter conseguido ganhar, mas foi uma das Copas referência. E a partir de 2014 eu comecei a olhar o potencial mais do mercado americano e nós tínhamos já a empresa montada aqui, né? Mas eu acabei me mudando para os Estados Unidos justamente para investir na World Sports aqui. E nós estamos então desde 2014 indo para 11 anos e graças a Deus também em franco crescimento aqui nos Estados Unidos com projetos e participações importantes dentro da operação nossa aqui. E já em 2015 nós fomos procurados para fazer um projeto que era a reforma de um centro com 17 campos oficiais. Então esses são os números aqui dos Estados Unidos. E esse projeto chama San Bernardino Soccer Complex, fica em San Bernardino, na Califórnia. Foi o primeiro projeto maior que nós pegamos e realmente, eu até duvidei na época, eram 17 campos oficiais, ao qual nós não só fizemos a reforma, mas o cliente acabou gostando, nos contratou a World Sports para gerenciar esse complexo, não só fazer a manutenção dos campos como gerenciar. E desde o ano passado nós acabamos adquirindo esse contrato junto à prefeitura. Então vamos dizer assim, é um equipamento nosso onde tem jogos de liga infantil e hoje a gente pretende também, se der tudo certo, que seja um dos potenciais centros para a Copa do Mundo aqui de 2026. E em seguida disso começaram, né? Aí um clube da NFL, da USL, que é a segunda divisão do futebol aqui nos Estados Unidos, o Las Vegas Lights, nos chamou para fazer um projeto que eles começaram o trabalho do clube junto com dentro de um estádio de beisebol. Então nos contrataram para fazer uma troca do gramado de beisebol e futebol em 24 horas.
né? Mais um desses desafios onde a gente encarou e fizemos. Então, durante 1 ano e meio, eles jogaram e nós fizemos várias dessas trocas para eles conseguirem jogar o time de beisebol contra o time e o time deles do Las Vegas Lights. Então, mais um trabalho referência super legal, até porque nós não tínhamos esse conhecimento do beisebol, né, que é um esporte muito bem americano. Aí a nossa equipe também encarou o desafio e foi um sucesso. A gente nunca tinha feito, então fomos ver como é que faz, estudar, então realmente colocar, pôr e tirar a grama para formar, né, onde tem a parte da argila, onde acontece o jogo de beisebol, então remover o material, colocar solo, plantar grama, demarcar, pôr trave, ter um jogo de futebol e 2 dias para frente um jogo de beisebol. Então assim, 17 vezes fizemos isso ao longo da temporada, porque as duas ligas estavam jogando ao mesmo tempo, então foi um desafio muito grande para a gente, mas graças a Deus deu tudo certo, né, e a gente conseguiu entregar. Em seguida nós ganhamos uma licitação, né, um bid da operação que nós temos na Flórida, aonde era para refazer mais de 190 campos, passou de 200 campos no condado de Hillsborough, que é em Tampa, né, o principal condado de Tampa, onde nós temos hoje uma sede. Estamos falando aqui, né, inclusive estamos falando aqui da sede aqui de Tampa. E há 5 anos, já está indo para o 6º ano, nós estamos nesse trabalho de renovação. Na operação da Flórida, a World Sports participou de um bid e ganhou. Um bid de renovação de mais ou menos 200 campos. O condado de Hillsborough, ele é o maior complexo público da Flórida. É o maior complexo. Então tem mais ou menos 250 campos, somando beisebol, futebol americano, futebol, né, o soccer aqui, como eles chamam. E a World Sports ganhou essa licitação. Foi um projeto bem intenso, né, um desafio enorme, né, esses campos de parques públicos e que o pessoal realmente é muito utilizado. Então, eram campos muito antigos e foi feita a renovação. Eram todos com grama antiga, muito infestado de planta daninha, então foi um projeto de renovação, colocar grama bermuda, nivelamento a laser. Então, foi aí uma operação bem grande, né? A empresa se estruturou, comprou equipamento, trouxe gente e foi trabalhar. A World Sports hoje está presente na Flórida, em Tampa, com uma unidade, está presente na Califórnia, mas também fazemos trabalhos de consultoria. Hoje estamos dentro do Dallas Cowboys, que é, né, uma referência, a maior equipe hoje em termos de valuation do mundo. Trabalhamos para o Dallas na Califórnia, trabalhamos para o Dallas em Texas, e aí, graças a Deus, aí estamos em franca expansão aqui nos Estados Unidos. No começo também foi até um desafio, porque eu estava em plena mudança, foi quando apareceu a oportunidade de a gente auxiliar o Dallas Cowboys aqui no training camp deles em Oxnard, que eles estavam com um problema sério no campo, perguntaram para um conhecido deles quem poderia ajudar, e esse conhecido era um grande amigo da World Sports. Eles falaram, olha, tem o World Sports, tudo, e aí a gente foi lá, eu estive lá com o pessoal, e a gente começou então a fazer essa manutenção, fomos chamar faltando uma semana para começar o training camp. Não tinha muito o que fazer com algumas situações porque não tinha mais tempo, mas a gente fez o máximo possível para entregar dentro das condições que eles tinham naquele momento, o melhor campo possível para eles treinarem. Esse caso do training camp do Dallas foi um caso muito desafiador tecnicamente para o World Sports e para mim, porque eu estava numa situação de que eu estava aqui e no Brasil ao mesmo tempo, e aí apareceu esse cliente de último momento, é o Dallas Cowboys, uma das maiores franquias do futebol americano, uma das maiores franquias esportivas do mundo, e precisava atender ele porque é uma grande porta que se abria para o World Sports aqui na Califórnia, né? A gente fechou com chave de ouro esse trabalho de ganhar a confiança do cliente e aí hoje ser a empresa responsável pelos gramados até hoje. Esse ano foi o 4º training camp seguido com eles e já estamos conversando também para ir para o ano que vem com novas melhorias, sempre tentando melhorar. Agora até a discussão, a gente chegou num limite do que aquele campo que eles têm lá hoje consegue fornecer para eles, então a gente até está discutindo agora uma intervenção um pouco maior, talvez até trocar todo o gramado lá. Então desde 2023 a gente está auxiliando a
a equipe de manutenção deles, sugerindo o que fazer. Estou dando uma orientação técnica para eles e fornecendo uma programação de serviços aí baseada nas condições que a gente vê em cada visita que a gente faz. A gente está lá a cada 15 dias, a gente está lá no Texas visitando o campo, então cada visita sai um relatório, ok, vamos fazer isso para os próximos 15 dias, tem um planejamento de longo prazo, então a gente tem auxiliado eles também nessa parte do planejamento do campo deles lá no Texas. E esse trabalho com o Dallas Cowboys acabou nos abrindo algumas outras portas, como trabalhar com o SoFi Stadium, que é a casa do Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers, trabalhar também com 2 times da MLS, que é o Los Angeles Galaxy e o LAFC, então são 2 dos principais times aí da MLS. Também trabalhar com o Angel City FC, que é um time da Liga Feminina de Futebol aqui dos Estados Unidos. A gente também trabalhou com o San Francisco 49ers, a gente fez um trabalho de instalação do gramado híbrido lá também. Então, além de todos esses times que a gente trabalhou também, tem vários outros grandes times aqui que têm procurado a World Sports. Lógico, a gente não consegue fechar todos os negócios que vêm até a gente, muitas vezes pelo orçamento do cliente ou por qualquer outro motivo, mas é uma grande satisfação para a gente ver também que outros grandes times têm procurado a World Sports para de alguma maneira trabalhar junto. Algumas situações a gente não chega num acordo, mas nada nos impede de que no futuro isso aconteça, e o que nos deixa mais felizes é que assim, a gente deve estar fazendo um bom trabalho aqui porque vários times têm procurado a gente, então isso é muito importante. Mais um desses desafios aconteceu em 2019. A NFL fez do trabalho deles de internacionalização, eles tinham um jogo no Azteca. E acabaram, a equipe do Azteca acabou buscando para fazer um trabalho, e aí uma semana antes o gramado não ficou pronto, eles tiveram que cancelar, tinham mais de 100 mil ingressos vendidos, em uma semana eles tiveram que cancelar, mover o jogo para Los Angeles. Imagina o tamanho do prejuízo. Eles tentaram algumas empresas e nos chamaram, nós fomos procurados para falar se a gente topava o desafio. Nós fomos, em 2019, refizemos o gramado, teve o jogo em 2019 lá, acabou sendo um sucesso. E aí começamos também uma parceria maior com a NFL, culminou em 2024 com o jogo do Brasil na Arena Corinthians, e aí estamos cada vez crescendo mais a parceria com eles, mas sempre de novo mostrando essa capacidade nossa de entrega, de mobilização e de encarar os desafios, seja nacional ou internacional. Então eu fui no México e quando eu comecei e me apresentei no México, eu acho que eles não estavam muito interessados na NFL, mas sim que eu trabalhava também com futebol. E aí eles se interessaram mais ainda, ficaram muito mais... a gente se envolveu muito mais porque a gente mostrou que trabalhou na Copa do Mundo de 2014, mostramos todo o nosso conhecimento, a língua me ajudou muito porque eu consigo falar espanhol, e eles se interessaram nessa parte da consultoria, porque falam, não, queremos ter consultor com você, porque nós queremos também não só ter esse gramado perfeito para a NFL, mas também para os nossos 2 times que jogam aqui no Estádio Azteca. Pô, eu fiquei muito contente porque o Estádio Azteca é, né, um estádio, como seria, para a FIFA, ou para quem gosta de futebol, histórico, ou né, diferenciado, porque lá você tem o Brasil, né, em 1970 com o Pelé levantando a taça, e no mesmo estádio, em 1986, o Maradona levantando a taça. Então, realmente, foi uma satisfação começar a trabalhar lá no México. Tenho um orgulho de dizer que a gente entrega. A World Sports, a gente tem um compromisso de sempre entregar. Algumas vezes é claro que a gente não é perfeito, existem algumas dificuldades que às vezes não estavam previstas, que pode acontecer. A gente lida com o clima, com o ser vivo que é a grama, então a gente pode ter realmente algum imprevisto, mas a gente sempre vai entregar, sempre entregou. Às vezes pode financeiramente ali não ser exatamente do jeito que a gente previu por essas questões, essas dificuldades, mas a gente sempre entrega. Então, a vinda para os Estados Unidos, a gente, sabe,
fez acontecer por essa questão da gente ter esse orgulho, essa satisfação de falar, a gente vai sempre ir atrás, vai estudar, se eu não sei fazer 100% aquilo, porque se a gente tem diferenciações de gramados esportivos, tudo é um gramado esportivo, você tem especificidade do esporte, cada esporte tem alguma especificidade, a demarcação, a forma como é o caimento, assim, mas a gente vai atrás, a gente vai entregar, busca parceiro, se a gente precisa de alguém, a gente traz parceiro. Então, esse DNA, essa forma de trabalhar, de ver desde a fundação, pelo Roberto Gomide, dessa questão de vamos trazer o que tem de melhor. Então a gente sempre consegue entregar. Nessa questão da gente também trabalhar em outros mercados, principalmente no mercados no exterior, seja nos Estados Unidos, Europa, a gente começando agora essa operação no Oriente Médio, no Bahrein, Arábia, a gente não tem como você não fazer sem os parceiros locais. Então a World Sports sempre já teve essa cultura, essa forma de trabalhar com parceiros locais. Então a gente sempre busca, vê a necessidade, vê o que tem no local e traz os parceiros necessários para estar cumprindo aqui o tripé básico ali que a gente tem, de construção e manutenção, que é mão de obra, equipamento e materiais. Então, onde quer que seja, já trabalhamos na África, em Angola, construímos campos ali para a CBF de lá, que é a AFA, Associação de Futebol de Angola. Então, foi a mesma coisa. O que tinha, a gente levou, o que tinha lá, mão de obra, então era mais fácil, mas não adequando o que quer que seja para aquele local. Agora, a gente, recentemente, a última operação que a gente fez em Bahrein, começando essa operação no Oriente Médio, então, desenvolvemos esse parceiro local, o que tem de equipamento, o que tem mão de obra. Então, equipamento também não tem lá, trazer equipamento de fora, tem bastante mão de obra, mas também não tem mão de obra tão especializada. Então, também fazer um trabalho de treinamento das equipes. E, então, é dessa forma que a gente vai atuando quando tem alguma coisa, algum trabalho, uma oportunidade ou algum mercado fora, que seja... Mesma coisa a gente pode fazer até um conceito até no país, Você vai trabalhar, por exemplo, no Nordeste, ali no Norte, que agora já está ficando já mais forte com essa coisa toda de SAF, mas a gente tinha muito desafio também, similar, de ter que levar equipamento, não tinha profissional. Então é dessa forma que a gente consegue fazer esses trabalhos em outros países, internacionalizar. Então, a World Sports é óbvio que tem esse DNA do futebol, até por nós brasileiro, a gente respira isso. Mas os outros esportes, a gente faz um trabalho muito forte no golfe, principalmente aqui na Flórida, que tem muito campo de golfe, tem um trabalho específico para isso. Mas um dos projetos mais legais e desafiadores que nós fizemos, tem uma cidade chamada Wellington, perto de Miami, mais ou menos 1 hora e pouco de Miami, que é o centro equestre mundial no inverno aqui do hemisfério norte, porque a Flórida tem um clima muito bom. Então todos os eventos principais de polo, de hipismo, acabam sendo feitos em Wellington. Então nós somos chamados para desenvolver um projeto que foi desafiador e hoje acabou sendo uma referência hoje para pistas de grama de salto, porque nós trouxemos toda a tecnologia que nós temos em gramado esportivo para o hipismo. E agora estamos começando uma obra nova para o Wellington International, que a gente espera também seja uma referência, mas é justamente isso, essa tecnologia de ponta que está trazendo para outros esportes e realmente com grande sucesso. Claro que a gente teve uma adaptação nessa mercado americano, que a coisa tem muitos outros esportes, o futebol americano, apesar que é muito parecido com o nosso futebol, mas principalmente o beisebol e o softball são dois esportes muito populares, Então a gente foi aprendendo, foi estudar, a mesma coisa, a gente começou ali para nós, já existia o conhecimento, mas nós não tínhamos, porque não é um esporte popular no Brasil. Já trabalhamos em campo de beisebol, mas a questão do clay, aquela parte que é onde acontece o jogo principalmente, aquilo a gente não tinha esse conhecimento profundo, então tivemos que aprender e hoje a gente pode falar que a gente sabe construir e fazer manutenção de renovações de campos de beisebol também, Tanto lá nos Estados Unidos, é muito mais, os gramados são muito mais divulgados do que aqui, porque aqui a gente tem um foco muito maior no futebol, mas nos Estados Unidos o foco de gramados é em muitos esportes. Então você tem o beisebol, você tem o futebol americano, você tem o próprio futebol, que lá eles chamam de soccer, você tem outros esportes como até hoje em dia a gente tem trabalhado com cavalos e equestres, e principalmente o golfe, que é um mercado muito grande nos Estados Unidos
E é da onde vem toda a tecnologia que a gente usa nos campos esportivos. E a gente começou a ficar muito forte no golfe. Eu já estava trabalhando com campos de golfe desde 2007. Então eu comecei também a trazer essa tecnologia e esse conhecimento dos campos de golfe para dentro da World Sports, trabalhando lá na Flórida. Na Flórida a gente tem mais de 1.400 campos de golfe. É um mercado muito grande. Então agora, com a ida da World Sports nos Estados Unidos, a gente conseguiu abranger muito mais o mercado esportivo. Não só o futebol agora, mas também todos esses outros esportes que a gente trabalha, principalmente lá na Flórida. Eu acho que esse lado da visão aí da empresa, da World Sports, eu sempre falo esse compromisso nosso com qualidade, compromisso com a entrega e a capacidade realmente de mobilização. Copa América na Bolívia, fomos lá, fizemos. Projeto em Angola, fizemos. Projeto em Singapura, fomos lá participar. Estados Unidos, né? Tivemos um primeiro projeto quando se montou um clube aqui, o Miami FC. Nos convidaram para fazer o primeiro projeto, eles iam jogar num campo de futebol, que era um estádio de futebol americano, para transformar para futebol. Fizemos esse projeto para eles. Então a World Sports sempre tem essa característica de capacidade de mobilização e compromisso de entrega e com qualidade, que acaba, né, para um cliente é a melhor coisa que tem, porque ele tem a garantia de que o serviço final vai ser bom. E a gente não tem medo, a gente quando aparece o compromisso ou o desafio, acho que a equipe inteira tem essa visão, uma das visões da empresa de desbravar. E graças a Deus sempre a gente acabou fazendo isso com sucesso.